Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindes ao Dark Congress. Esse é o primeiro congresso sobre Dark Fusion e hoje nós temos a abertura para falar da importância da teoria e da cultura Dark dentro do estilo Dark Fusion Dance. Hoje eu apresento aqui para vocês a CIA Cerberus, a qual eu faço parte. É uma CIA voltada para Dark Fusion, composta por 3 professoras de Dark, que é a Irene, a Jezebel Pateli, a Dae Kali e eu, Jumara Ignia. Então, hoje nós vamos fazer um debate tranquilo sobre a importância do estudo teórico e do estudo cultural do Dark Fusion. Bem, vamos começar falando sobre o que é o Dark Fusion para nós. Bem, para mim, o Dark Fusion é um estilo de dança que nos dá a possibilidade de trabalhar os aspectos sombrios, muito renegados e demonizados pela dança em geral, pelas pessoas em geral. Sabemos que aqui no Ocidente a gente tem uma resistência em trabalhar o lado negro, né? E de supervalorizar os aspectos de luz. E na dança isso não é diferente, a gente acaba trabalhando muito com a beleza estética, com um tipo de arte bonitinha, muito para entretenimento, quando a arte ela deve ser a expressão de sentimentos interiores, né? Uma expressão. E isso vai de acordo com o que o bailarino está sentindo. Pode ser alegria e tudo mais, mas também podem ser sentimentos que permeiam as suas sombras, o campo sombrio. Então, Dark Fusion, ele traz tudo isso à tona. Além do que a gente também pode trabalhar temas do lado sombrio, como histórias de terror, né, trabalhos de rituais sombrios, temas e personagens, se inspirar em trabalhos iconográficos, com músicas sombrias, enfim, é um universo amplo. O conceito que eu tinha de Tribal Fusion, antigamente, era uma temática dentro dos passos de repertório do Tribal Fusion. Ou seja, eu usava os passos do Tribal Fusion com a estética dark, com uma estética obscura. Figurino, maquiagem, os temas, os conflitos. Só que os passos e a técnica vinham do Tribal Fusion. Conforme você vai estudando Dark, você vai percebendo que o conceito é muito mais amplo que isso, que você pode usar passos do repertório da dança contemporânea, das danças urbanas, butô, ou seja, vai muito mais além dos passos de repertório apenas do Tribal Fusion. Hoje em dia eu ainda uso esse repertório, mas eu considero que essa modalidade abrange e abraça muito mais coisas, muito mais, você tem muito mais possibilidades para sua dança. Pois é, né? Vamos falar também sobre o que é importante para estudar o Dark Fusion, né? Bem, para mim, a gente pode começar estudando o Dark Fusion, entendendo a cultura Dark e tendo uma certa identificação com ela. Sei que muitas bailarinas às vezes fazem um Dark eventualmente, não há problemas, desde que a pessoa tenha responsabilidade em pesquisar, né, em fazer um trabalho sério, profundo e ter algum tipo de identificação com aquilo que ela vai expressar, seja uma história, seja um ritual, seja algum sentimento que ela quer externalizar ali no momento, porque o Dark Fusion também acaba sendo um trabalho terapêutico muitas vezes, né? A gente externaliza muito esse lado sombrio da gente, além de também trazer autoconhecimento, que o autoconhecimento não se dá só trabalhando os aspectos de luz, mas conhecer o nosso desconhecido, né? O que está no nosso inconsciente é muito importante também. Então, para mim, é importante a gente pensar, primeiro, qual a relação do eu com esse lado sombrio
se é uma admiração só estética, se é uma admiração mais profunda, né? Se eu faço parte dessa cultura, tudo isso é importante. E só cada um pode responder a sua relação com esse tipo de universo sombrio. E a partir daí, estudar, se adentrar nesse universo a partir de músicas, né? A partir de livros. A gente tem uma literatura muito vasta, né? Que é comumente conhecida como literatura gótica também. Livros de terror, né? Romances. A gente tem estudos sobre o oculto, que também pode ser abordado dentro do Dark Fusion, as sombras, né? Personagens de filmes. Ou seja, a gente tem toda uma cultura por trás, né? Pessoas que gostam e se envolvem com o Dark geralmente têm uma tendência a gostar desse universo de literatura sombria, de músicas sombrias, de filmes de terror, né? E de tudo que está dentro desse universo mais sombrio. Então, resumindo, para mim a importância é importante, dentro desse estilo, começar fazendo um trabalho de autoconhecimento, né? Por que eu gosto desse estilo, o que me atrai nele, se é só algo passageiro para eu externalizar algum momento, o que também é válido, porque o Dark proporciona essa possibilidade de você extravasar algum momento que você está passando, né? E o que está por trás de tudo isso aí? É um universo muito amplo, dá para a gente adentrar em várias coisas. Dentro do Dark Fusion a gente estuda o tribal, né, a dança tribal, o Tribal Fusion, e a gente tem aí um histórico, né, de que existiu o Gothic Belly Dance na década de 90 e nos anos 2000 a Ariela, que é uma bailarina de tribal, começou a chamar o que ela fazia de Dark Fusion. E aí a gente se distanciou um pouco daquela obrigação de fazer algo na linha gótica, com música gótica e tudo mais, mas o Dark, pelo menos a meu ver, ele abre um leque para novas possibilidades que não tenham necessariamente a ligação com o estilo gótico, com a música gótica. Enfim, para mim o sombrio sempre esteve aí, até na música clássica, nos darks ambientes, né? Muito antes e até paralelamente ao movimento de música gótica, digamos assim. Eu tenho 3 conceitos básicos que eu levo para o meu Dark. O primeiro é o olhar, porque como eu vim da dança oriental árabe, que é vulgarmente conhecida como dança do ventre, o que a gente aprende é nunca olhar mais que 3 segundos por pessoa. Você vai passando o olhar enquanto você vai dançando e geralmente quando você está em palco e etc, você olha lá acima, geralmente na cabine de som. Então você nunca tem o contato visual. E isso foi até a primeira vez que eu vi a Ariela, acredito que foi em 2008, no evento da Belle Fusco, e lá em São Caetano. E ela chegou na ponta do palco e olhou diretamente pra galera. E ela apontava assim. E aquilo, você tá sentada, você segura assim, você fala, nossa, ela tá entrando dentro da pessoa. Isso pra mim foi o primordial, assim, foi o que eu considero Dark. Essa questão de você realmente parar e olhar. Você traz o seu sentimento para a pessoa e você busca o dela. Essa conexão é primordial. Então, a olhada no Dark é muito importante. Tanto que a gente pode treinar o passo olhando por baixo, olhando por cima. E assim você vai trabalhando o seu olhar conforme o personagem que você quer trabalhar. O segundo ponto são os braços. Porque os braços precisam trazer a expressão para o Dark. Então, se você treina o tribal, estou falando da modalidade que eu estudei. Você treina o tribal com aquela mãozinha posicionada, parada. E isso não traz a expressão que você precisa. Então, o correto para o Dark, que eu considero, é
fazer o passo, treinar a técnica com o braço solto, com o braço largado. Isso já te dá o empoderamento, já te dá uma atitude. Já começa daí. O braço ali solto, dançando, já te dá aquela atitude. E aí você traz o braço conforme você vai sentindo, conforme você tem a vontade de fazer. Então, a técnica é você tentar distanciar a técnica dos movimentos de braço, ok? O braço, deixa ele vir no sentimento. O terceiro ponto é o conflito. Todo mundo passa por um conflito na vida. Até as pessoas mais divinas e Jesus, Madre Teresa de Calcutá, quem você imaginar tem um conflito, passou por um conflito. Eu acho muito importante trazer isso para sua performance. Seja um conflito, eu falo assim para as meninas, seja um conflito besta, idiota, mas é seu. Então não é besta, idiota. Se você tem um conflito com um bolinho que você quer comer depois do almoço e você não pode, isso é o seu conflito. Então, mas assim, você tá dançando esse conflito, quem tá te assistindo não precisa saber qual que é o seu conflito. Mas é importante você trazer esse conflito para sua dança. Porque ele vai trazer, assim, você pode dançar trabalhando apenas um sentimento. Mas se você traz esse sentimento do começo ao final, não teve dinâmica. Agora, quando você traz o conflito por si só já traz o sentimento. Então, para mim, o terceiro ponto primordial do meu Dark é trazer esse conflito. Lógico que tem vários outros pontos, que nem a temática, a história, o personagem, o teatro, os brainstorms, tudo isso incorpora no Dark, mas para mim o fato de você trazer esses 3 pontos, olhar, expressão de braço livre e conflito, para mim já fecha lindo. E o restante você vai trazendo porque faz parte do pacote. Outro ponto, né, que é importante a gente falar é o que está por trás do Dark Fusion. As pessoas às vezes só sabem a estética, só conhecem a estética, né? A figurino preto, uma música sombria, um ambiente soturno, mas tem muita coisa além, né? Tem muita coisa por trás do que a gente leva para o palco. Eu costumo dizer que o que a gente leva para o palco é o ponto final de um processo de construção coreográfica ou de experiências, né? Que nem sempre a gente dança uma coreografia ensaiada, às vezes a gente só externaliza alguma coisa, mas existe um processo de vivências, de experimentações ou então de pesquisa. Às vezes você se identifica com um personagem como um vampiro, um Drácula, sei lá, qualquer personagem, a Condessa Elizabeth Bathory, né? E aí você vai pesquisar mais a fundo quem ela era, né? O que ela fazia, vai ver qual a sua identificação com aquela personagem, ou aquela pessoa, né? Que existiu. E fazer uma pesquisa de si mesmo diante daquilo que você opta por dançar. E tentar viver aquilo, né? Então, não é só colocar uma roupa preta, uma música soturna, uma maquiagem pesada, fazer caras e bocas, mas é viver o processo. Então, o que está por trás de uma dança Dark Fusion é exatamente viver o processo. É a pesquisa, a experimentação, né, o autoconhecimento, a reflexão daqueles temas na sua vida e principalmente o objetivo, o que cada pessoa quer com aquilo que quer mostrar, aquilo que quer, às vezes não é mostrar, mas às vezes é externalizar, né? Às vezes a pessoa não dança preocupada em mostrar nada, às vezes ela só está preocupada em colocar aquilo para fora, que é a arte, né? A arte é externalizar esse sentimento. Então existe muita coisa por trás de um processo criativo,
que tem a ver com o que você gosta, com o que você vive, com o que você dialoga, com o que você está vivenciando para viver aquilo, ou o que você vai vivenciar ali no palco, porque também há a possibilidade de você só colocar uma música e dançar aquilo que ela te toca, né? Trazer aquele sentimento ali e compartilhar com o público. Então, mais uma vez, um universo muito amplo de possibilidades. O Dark, ele vai estar sempre ligado com as subculturas, com o underground, com o trash. Ele nunca vai estar relacionado à popularidade. Não adianta você querer ser popular dançando Dark, isso não vai rolar. Você vai ter o seu métier, o seu nicho, onde tem as pessoas que você já convive, as pessoas que você tem afinidade dentro dessa cultura. A Ariela, logo no começo, ela falava que você não precisa ser gótica para dançar Dark. Mas sim, você precisa ter um estudo, um respeito e realmente trazer isso dentro de você. Porque o que acontece? Não adianta você vir com elementos externos, colocar e achar que tá Dark. Não, isso não vai ficar natural, isso não vai ser sincero. Então, esses elementos têm que vir de dentro. Você tem que ter essa simpatia pelas coisas obscuras, por tudo que você tem vontade de trazer para sua dança. Isso tem que partir do sentimento que você já traz contigo. Não que você, agora eu vou fazer isso. Não vai rolar. Então, a cultura dark, né, a gente tem um mapeamento da cultura dark, de quando ela surgiu e tudo mais. O dark na dança teve exatamente a influência de pessoas que viviam essa cultura. Então, o Gothic Belly Dance, que é como a gente chamava o dark na década de 90, surgiu de bailarinas que eram góticas, elas eram góticas. E elas dançavam, elas praticavam a dança do ventre. E aí elas começaram a dançar em clubes góticos e trazer esse gosto e essa cultura delas mesmas para a dança. Então elas colocaram quem elas eram na dança e acabou com o tempo criando o termo que a gente conhece hoje como Gothic Belly Dance. Já nos anos 2000, como eu falei, a Ariela ela vai chamar de Dark Fusion. O Dark Fusion já tem uma característica mais de movimentação do tribal, é mais unânime essa teoria, embora eu considere tudo dark, né? E tem gente que considera tudo gótico, isso vai muito da pessoa, porque a gente vai ressignificando aquilo e trazendo coisas, né, que é importante para nós. Então, o dark, o gótico, Gothic Belly Dance nasceu de pessoas que tinham envolvimento, que gostavam do lado soturno da vida, dos temas sombrios e colocaram isso na arte delas. Então, estudar o Dark tem as suas questões. A parte teórica, né? Eu acho a parte teórica muito importante porque, para mim, tudo tem que ter a teoria. Não dá para fazer qualquer coisa sem saber de onde surgiu, por que surgiu, né? Sem entender o que acontece por trás daquilo. É muito raso, né? Esse território que as pessoas apenas transitam como apenas um movimento corporal e uma estética, né? Mas e todo esse estudo, né? O que é importante? A gente estuda a história da dança, a gente estuda a história da dança do ventre, do Gothic Belly Dance, como surgiu, a gente estuda como surgiu o Dark Fusion, essa nomenclatura, quem criou, por que criou, né? A gente estuda diversas perspectivas sombrias em música, filme, literatura, iconografia, pintura, tudo isso faz parte da pesquisa teórica. Inclusive outras danças, como a dança Butô, que é uma dança sombria também, e que a gente às vezes fusiona dentro do dark, né? Então, a pesquisa ela é importante para entender. O Butô nasceu em um momento de tristeza, né? no Japão. Então, assim,
por que o Butô é daquele jeito? Por que ele expressa uma ideia cadavérica, pálida, muitas vezes, né? O que está por trás daquilo? Se você não for estudar, você nunca vai saber, você nunca vai entender. E aí, até para você ressignificar isso em você, em seu corpo, em suas vivências, você precisa entender esse universo. Então, como eu falei, não é só colocar uma roupa preta, uma música sombria e esteticamente fazer um dark fusion, mas existe toda uma teoria por trás. E cada apresentação, ela tem um universo que é muito singular, né, subjetivo do bailarino, mas que exige uma teoria, um estudo, um porquê aquilo acontece. Por que a importância da teoria? É o que eu comento em aula. É muito simples, é muito fácil você colocar uma roupa preta, escolher uma música rock, fazer cara de brava, colocar uma maquiagem carregada e falar que é dark. Tudo bem se fizer isso, se a pessoa se sente feliz assim, não estou aqui para julgar. Mas conforme você vai estudando, você vai se aprofundando mais. E isso, para quem se aprofunda, não é o bastante. Então, você pode viver nesse mundo de superficialidade, mas tá, dançou e o que aquilo ficou para você? Eu já dancei muitos darks que eu precisava dançar naquele momento, chorei e trouxe aquele sentimento, aquilo me limpou, eu precisava daquilo. Só que aí entra a parte da teoria, até quando você pode trazer esses sentimentos, até quando você pode ir a fundo, cavucar e depois voltar e tipo, beleza, voltei. Então tem todo um estudo atrás disso. Você tem que estar muito preparada para mexer em sentimentos que você não quer. Aí é que entra os estudos. Você vai se perguntar se você quer fazer as coisas por fazer ou se você realmente quer se aprofundar. A questão do estudo entra justamente nessa parte que você se pergunta: eu quero fazer um dark para ser bonitinho e parecer uma morceguinha, ou eu quero realmente me afundar nos meus sentimentos, trazer o que eu gosto, trazer o que eu não gosto, que é o principal, e mostrar o que eu não gosto. E até que ponto eu estou preparada para isso. Então, é nessa parte que entra os estudos, de você, o autoconhecimento, de você se conhecer, de você ter a técnica e respiração e tudo para você realmente se concentrar naquilo que você quer mostrar para o público e aquilo que você precisa desabafar. Então, às vezes a gente dança um filme. Eu já fiz um filme Alucarda, por exemplo. A gente está fazendo agora o espetáculo da Cia Obscuri, né, que sou eu e minhas alunas. A gente está construindo um espetáculo baseado numa história real que também saiu em filme, então a gente estamos assistindo os filmes, lendo a literatura sobre o tema, tudo para construir um espetáculo com roteiro, tudo com profundidade. Então, às vezes você assiste um filme e aquilo te influencia, você fala, nossa, isso daria uma bela dança, esse personagem, né? De repente você ouve uma música e fala, nossa, essa música traz um sentimento visceral e aí você quer colocar aquilo para fora, né? E quer dançar aquilo. Muitas vezes o dark fica restrito ao próprio universo da bailarina, às vezes ela não leva isso para o palco, mas muitas vezes sim, né? Então, música, filmes, peças teatrais, tudo isso, histórias, né? Histórias dolorosas, histórias sombrias de fantasmas, tudo isso pode influenciar a gente fazer um espetáculo. Por exemplo, em 2020, eu e a Cia Nucci, que foi uma Cia que já acabou, eu e as meninas, a gente produziu As Flores do Mal, um espetáculo baseado nos poemas do Charles Baudelaire. Então, assim, eu estava lendo os poemas, eu criei uma coreografia, uma performance minha, pessoal,
E lendo os livros, eu fui mergulhando naquela história e pensando, nossa, dava para fazer um espetáculo inteiro, né? Porque o universo é muito grande das poesias, dos poemas. Então, aí eu, né, tive a ideia da gente fazer um espetáculo sobre isso. Então, um espetáculo de Dark baseado no livro. Às vezes você lê um mito, como o mito de Perséfone, o mito de Inanna, a história de Inanna que desce ao mundo inferior, ela desce ao inferno, ela enfrenta todas as suas sombras. Eu já produzi um espetáculo sobre a descida de Inanna ao mundo inferior, eu e uma antiga aluna minha, a Brisa, Perséfone, né? Então, assim, às vezes uma história, né, alguma coisa que você lê te influencia a viver aquilo, trazer aquilo de alguma forma. Então, filmes, literatura, música, tudo isso pode influenciar na nossa produção artística dentro da dança Dark Fusion. Uma coisa que eu sempre recomendo quando você está trazendo para sua performance essa história, esse filme, esse livro, esse personagem, é sempre pensar nos aspectos internos. O que levou esse personagem a determinada ação? Qual é o conflito interno desse personagem? Não ela é assim, eu vou fazer assim. Não, isso é caricato. Você sempre pensa como esse personagem está pensando, como esse personagem está reagindo. E aí é essa reação que você vai trazer para sua dança. Nunca pensar nos aspectos externos. Pode pensar também, é o que eu digo, eu não estou aqui para julgar. Mas quando eu vejo um Dark bom, é quando eu sinto que ali tem os aspectos internos daquela história, daquele personagem, daquele filme. Pensando aqui, o que mais daria para falar, né? Sobre essa importância da teoria, da cultura, o respeito. Eu acho que algo que poderia ser, assim, muito válido falar seria a demonização do Dark Fusion. Eu vejo muita gente criticando porque as pessoas só querem ver coisas bonitinhas, né? E aí quando vê algo mais visceral, mais profundo, mais, digamos, trevoso, a pessoa não gosta, né? Porque a pessoa é acostumada a ver as coisas bonitinhas, o que é considerado bonitinho, mas a gente que gosta e vive a cultura dark, a gente acha o sombrio belo, a feiura bela, o desconcertado belo, as assimetrias belas e por aí vai. A gente vê beleza nisso também, a gente vê prazer em estar diante desse universo, né? Então, é aquela questão do que é julgado, o que é legitimado, né? E o que é julgado bom. Porque as pessoas colocam as coisas dos aspectos de luz na caixinha do bem e os aspectos sombrios, né? O preconceito contra o lado negro na caixinha do mal. E demoniza tudo que é sombrio, tudo que não sabendo a importância que há em trabalhar esse lado sombrio. O quanto você se torna conhecedor de si mesmo quando você adentra os portais desconhecidos, né, do seu próprio universo inferior psíquico. Então é iluminador, é libertador, mas as pessoas ainda demonizam muito isso. E eu sou uma pessoa que já passei por diversas situações, já ouvi vários comentários negativos a respeito disso. E aí eu vejo onde mora o preconceito, a demonização e o próprio mal, digamos assim, né? Quantas pessoas não entendem o que é a arte do outro e ela julga de acordo com os princípios dela, com a visão dela, aquilo que é apresentado pelo outro, sem entender daquele universo, só julgando. Então, a demonização do Dark Fusion é um assunto que eu acho que precisa ser discutida. No Dark, a gente, eu falo por mim, já tive essa experiência. Você sofre muito preconceito. Como professora, como aluna, eu que vim da dança oriental árabe, da dança do ventre,
eu passava um batom preto, todo mundo olhava assim e falava, mas você vai dançar com esse batom preto? Isso tipo há 1000 décadas atrás. No Egito eu pus um rock para dançar e o organizador do evento falou, mas você vai dançar rock? Eu falei, pô, mas você vai dançar a música inteira de rock? Pô. Aí ele falou, ok. E na época, assim, todo mundo não dá, e você tá no Egito, as pessoas vão te apedrejar, sabe? Uma pressão em cima, porque você queria fazer o dark, porque você quer mostrar o dark. Então, na verdade, é abraçar mesmo a modalidade, abraçar a temática, o que você quer trazer. Quer fazer experimentações? Faça experimentações. E não se importem com preconceito, com aquele olhar torto. Não se apega nisso. Traz o que você tem dentro de você. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem para quem está querendo começar a estudar o Dark. Né? Primeiro, fazer uma análise, perceber se é isso que você deseja, se você faz parte desse universo, se esse universo te atrai, ou se é só um momento que você quer praticar dança para externalizar algum momento da sua vida, o que é super possível, né? Na verdade, a pessoa tem que fazer aquilo que ela tem vontade e aquilo que traz prazer para ela, né? Então, se você é essa pessoa que tem interesse em adentrar nesse estilo e tudo mais, estude, pesquise, procure saber o que é esse universo, procure bailarinas que você se identifica, aquela que você assiste, que você acha massa, que trabalha com dark, né? Faça aula com todo mundo que oferece aula nessa linha, para você conhecer as diferenças, né, de técnicas e pesquisa, como cada bailarina, cada professora segue, porque é subjetivo, né? A gente não tem um padrão, não é uma dança como o balé, que existe um catálogo obrigatório que você precisa seguir, aquele todo professor dá os mesmos conteúdos. A gente tem uma pesquisa pessoal, que tem muito a ver com a nossa trajetória de dança. Às vezes a pessoa que tem uma prática mais, que tem técnicas de dança urbana, coloca mais isso na dança. Às vezes as músicas que a pessoa seleciona para dançar tem mais a ver com a personalidade dela, né? Então você vai pesquisando, vendo quais as bailarinas desse universo que você gosta, procura saber se elas dão aula, estuda com todas elas, até as que você pode não admirar tanto, mas para você conhecer o universo dela, como ela trabalha o dark, porque o universo é amplo e a gente tem aí várias formas de trabalhar o Dark Fusion. Então, essa é a minha mensagem para quem está querendo começar e, claro, praticar aí, né, o tribal, que dá uma base, né, para a dança, e também vários tipos de fusões, de uma forma contemporânea também, que eu acho que acrescenta bastante. Não ficar preso a uma linhagem, mas também trabalhar com diversas fusões. Acho que enriquece mais o Dark Fusion. Hoje nós temos muito acesso, muita informação, aliás, informação até demais. Se você quer começar a estudar uma modalidade, se você quiser começar a estudar uma língua, qualquer coisa que você queira começar a estudar, você vai ver infinitas possibilidades, e aí entra aquele filtro do que você quer para você, do que é bom. Hoje em dia a gente tem muitos cursos online que te dá acesso a pessoas extraordinárias. Então procurem, vejam vídeos, pesquise, busque bailarinas, se identifiquem. Uma coisa boa do Dark é exatamente isso, que você não precisa ser cópia. Como você está trazendo uma coisa interna, cada um tem uma coisa interna para trazer, cada um tem a sua experiência de vida. Então a dica é gerir toda a informação que você puder, toda a teoria, toda a técnica, tudo que você puder trazer, tudo que seja bom e acrescente na sua dança. E aí você vai internalizar tudo isso
e é isso que você vai retornar para o público.